No vídeo de hoje, família, a gente passa por um dos pares mais conhecidos e famosos dentro do mercado das criptomoedas e compara o par Ethereum-Bitcoin. E aí, será que as altcoins estão tão fortes como alguns dizem em relação ao Bitcoin? Então, esse será o tema principal do nosso vídeo, além de, é claro, dar uma passada pela SP500, pelo dólar e também notícias que podem ser positivas para quem é usuário da rede Arbitrum. Tudo isso logo após a vinheta. Te encontro já já. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto, com você, Mário, é sempre um prazer. Lembrando que, se você já conhece o nosso trabalho, já deixa aquele like logo de início para a gente espalhar esse vídeo YouTube afora. E se você não conhece, você pode estar perdendo informação relevante no mercado que a gente solta aqui diariamente. Então já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. E, por fim, lembrando, todos os nossos benefícios estão no Linktree da Liga Cripto, num link que fica aqui na descrição dos nossos vídeos. Então não caia em garra de scammers que ficam aqui nos comentários falando que aprendeu a investir com Paul Walker e que, os resultados foram incríveis, aquelas conversas de robô. Isso tudo é fake. Se tratam de scammers que estão tentando roubar o seu suado cascalho. Então, muita atenção, Linktree da Liga Cripto para benefícios. E citando aqui rapidamente, temos o plano B, que está com desconto e totalmente aí reformulado, com atualizações. A nossa parceira de trader, a Bybit, depositando $50, você ganha $15 para trade, para começar a se aventurar. Importante que você tenha conhecimento sobre esse mercado, conhecimento esse que você pode adquirir com muita eficiência aqui no plano B. Temos também o nosso clube de membros reformulado com muito mais troca e benefícios. E caso você queira conferir que benefícios são esses no clube de membros, basta você clicar nesse botãozinho aqui no nosso canal, Seja Membro, e aqui você já tem todos eles atualizados. Em breve a gente vai atualizar o vídeo também na descrição, falando mais desses benefícios. E clicando aqui em mais informações sobre os benefícios, você pega a descrição de cada um deles para entender melhor. Então, depois de dar uma conferida, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Falando de curto prazo no gráfico de 4 horas do Bitcoin, eu não vou perder muito tempo, porque ontem o Rodrigão fez uma live exclusiva para membros com mais de 4 horas de duração, então falou e muito sobre Bitcoin. Mas passando aqui rapidamente, a gente viu esse movimento expressivo de valorização, as bandas de Bollinger fizeram esse movimento de expansão e normalmente, até pelo BPWP aqui embaixo, depois de um grande movimento de volatilidade, a gente espera aqui uma espécie de consolidação nessa faixa. Então existe a possibilidade sim de uma continuidade aqui de correção, buscar níveis um pouco mais abaixo, próximo de 23.800. Quem sabe a gente não pode ir no 0,5 aqui da Fibonacci, seria aqui uma mini tendência aqui de baixa, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar o movimento de forma maior, a gente estaria fazendo fundos ascendentes. Um cenário mais bullish aqui de curto prazo seria a possibilidade da continuidade desse movimento de valorização para retestar novamente alvos próximos de 26.400, que seria aqui também o topo dessa formação que a gente vem seguindo. De maneira geral, independente de correções ou valorizações, eu vejo para um bom momento aqui para o Bitcoin. Momento esse que, se a gente soma a narrativa que está acontecendo nos bancos, a gente vai falar brevemente disso, os investidores estão atentos. O Bruno traz um vídeo mais tarde atualizando em relação a esse cenário geral, mas olhando o dólar principalmente, a gente pode observar que o dólar perdeu essa linha de tendência como suporte, encontrou suporte aqui em 103 no seu índice, tentou recobrar esse nível aqui dessa linha de tendência, mas sofreu resistência. E de fato, se a gente tiver aqui a confirmação do Fed injetando 2 trilhões na economia para salvar os bancos, digamos assim, para salvar a economia americana de um momento de crise maior ainda, talvez uma crise ainda não vista, a lógica é que a gente tenha a continuidade dessa tendência de baixa do dólar, enquanto a SP500 tem possibilidades também de, mais uma vez, sair dessa cunha descendente, que foi um padrão que a gente já tinha saído, encontrou suporte, teve toda essa questão bancária, o SDC perdendo o PEG, a gente retoma para essa cunha descendente, mas nesse instante a gente está testando o topo dessa cunha mais uma vez como suporte. E com todos esses movimentos em torno do setor bancário, o Sentiment Feed não mente. Investidores estão de olho. Uma das palavras mais pesquisadas agora é Credit, Banks, Swiss, CBDC,
Bank, Swiss. Então, sem dúvida alguma, todas essas métricas aqui de sentimentos sociais também dão confluência a toda essa incerteza e medo e principalmente busca de informação que investidores estão tendo para ter uma melhor tomada de decisão. Falando agora de Ethereum, vamos entrar no setor de altcoins. O hard fork da Ethereum em Xangai agora tem data prevista oficial. Essa seria dia 12 de abril. E em um vídeo exclusivo para membros que eu e o Bruno a gente fez aí há algumas semanas atrás, a gente comentou tudo sobre o Xangai Hard Fork. De fato, a gente pode ter ali no curto prazo uma pressão vendedora substancial, relativamente significativo para o curto prazo, mas não acho que seja algo que vai destruir ali a economia do Ethereum. Até porque não foram todas as pessoas que fizeram stakes de Ethereum a preços de banana. Muita gente comprou o Ethereum às vezes em máximas históricas, fez o staking e agora com o Ethereum a $1.650 aproximadamente, talvez não seja ali uma grande realização de lucro, visto que as pessoas que fizeram staking têm recompensas, mas dependendo do seu ponto de compra, talvez seja uma realização de prejuízo. Então, no final das contas, é um movimento que a gente vai ter que ficar atento. Atenção a essa data do dia 12 de abril, mas de certa forma é também uma atualização que, na minha opinião, traz coisas positivas para o Ethereum. Como a gente não vai entrar ali em minúcias do Xangai Hard Fork, eu vou continuar falando aqui em relação ao mercado do Ethereum de maneira geral. Entrando no Cryptoverse aqui do Benjamin Cohen, a gente pode ver que no Ethereum Logarithm Regression Bands, mesmo com esses movimentos de correção que a gente teve recentemente e o preço indo abaixo de $1.000, a gente não chegou nem a tocar na primeira linha da banda. Por que isso é algo relevante? A gente pode ver que nos fundos de mercado, nos grandes movimentos de correção, a gente pelo menos foi na segunda banda, ali na banda do meio, se não na última banda, que, por exemplo, no momento do Covid, ali em 2020, a gente vai até um pouco abaixo da terceira banda aqui do Logarithm Regression Band. E agora, nesse instante de mercado, mesmo com as crises, mesmo com as incertezas, a gente não chegou nem a tocar a primeira banda. Então, isso me traz ali uma possibilidade, não é uma certeza, não é porque fatos aconteceram no passado que tem que se replicar exatamente da mesma forma, mas é algo que me chama a atenção, me causa uma certa estranheza da gente não ter tido ali uma correção que tocasse pelo menos nessa primeira banda. Outro ponto muito importante, comparando aqui o par Ethereum Bitcoin no gráfico semanal, a gente pode ver que a gente veio lá desde 2018 até o nosso fundo em 2019 fazendo uma bela correção, chega no fundo aqui de 2019 e, na minha opinião, começa a construir um padrão aqui de megafone. A gente tem aqui pelo menos 3 topos ascendentes e tem também pelo menos aqui 2 fundos ascendentes com toques na base. Quando a gente entra nesse padrão de megafone depois de uma grande correção e faz essa movimentação aqui de megafone, muitas das vezes isso aqui é um bearish megaphone, né, classificado como um bearish megaphone, e a gente tem a grande possibilidade de romper para baixo. Caso essa formação venha pós uma grande pernada de valorização, já é um megaphone bullish. Padrão esse que você pode buscar mais informação aqui na internet, tem inúmeros artigos sobre formações gráficas. Mas qual é o meu ponto de atenção aqui? Bom, desde o final de dezembro ali de 2022, a gente entrou numa fase aqui no gráfico semanal da comparação desse par de muito baixa volatilidade. E quem está nesse mercado há mais tempo sabe que não é muito comum, não demora assim tanto tempo esses momentos de baixíssima volatilidade. Tudo bem que a gente está no gráfico semanal, a gente tem que levar isso em consideração, mas ainda assim eu espero muito em breve um movimento de decisão. Seja o Ethereum aumentando a sua dominância em relação ao Bitcoin, buscando o topo aqui desse megafone, ou num caso mais positivo para o Bitcoin, o reteste aqui desse suporte. Mas o que eu não esperaria seria a manutenção desse estado aqui de dominância desses dois ativos durante muito mais tempo. Muito em breve, e eu acredito até que a narrativa macro tem dado confluência, tem dado força para isso, eu acho que a gente vai ter uma decisão e entender se a aposta no Ethereum seria uma melhor opção, ou no caso, como eu particularmente acredito, e aí é só a minha opinião, a aposta no Bitcoin seria uma melhor opção nesse instante. Visto que, de maneira geral, se você investe no mercado de altcoins, e aí eu não estou falando só do Ethereum, mas qualquer altcoin, altcoins até com market cap muito pequeno, você se expõe a um risco maior para que você tenha uma recompensa maior. Se a possibilidade de você ter uma recompensa maior não é tão latente, por que tomar riscos maiores nesse instante?
Então, fica aqui só uma reflexão no momento em que eu trago aqui o último argumento pelo fato de que eu acho que o Bitcoin tem mais capacidade de ganhar posição de mercado do que o Ethereum e até outras altcoins em geral. Se a gente olhar esse gráfico aqui de dominância do Bitcoin, do The Rational Root, só que ele compara a dominância do Bitcoin com outras criptos em geral, ou seja, altcoins, excluindo market cap de stablecoins. E isso é um fato muito importante. Diante do crescimento do mercado de stablecoins, apesar dessa crise agora momentânea, a gente está tendo ano após ano a expansão do uso de stablecoins, a gente passa a observar o mercado, olhando essa dominância, com a inclusão desses grandes market caps, que na maioria das vezes não tem variação de preço, logo você não tem ali grandes movimentações de mercado por conta dessa flutuação do preço, por causa de uma grande correção, por causa de uma grande valorização. Então, de certa forma, o que eu quero dizer aqui é que a entrada das stablecoins na sua análise de dominância de altcoins faz com que as altcoins fiquem muito mais fortes do que elas possam realmente estar. Tanto quando você olha ali a dominância do Bitcoin no TradingView, ela está em algo em torno de 45%, 44%. Excluindo stablecoins, a dominância já vai para 50%. E pode ver que desde esse período aqui, de dezembro de 2022, mais ou menos, a gente vem imprimindo aqui uma tendência de alta na dominância do Bitcoin em relação ao restante do mercado de criptoativos. Então, holders de Ethereum e altcoins em geral, não é o fim do mundo. Na minha opinião, teremos sim altcoin season, só que eu estou falando agora de um momento, de grande estabilidade macroeconômica, de incertezas e que talvez o Bitcoin seja uma melhor aposta, não só na minha opinião, mas de maneira geral, falando por investidores que talvez encontrem e busquem soluções no mercado de criptoativos, no Bitcoin, no momento em que instituições não passam tanta credibilidade. Para fechar uma notícia rapidinho, Ethereum Layer 2 Solution Arbitrum anuncia token airdrop. Abre tech stack para devs. Basicamente, a Arbitrum está lançando o seu token de governança, o ARB, que vai ser nativo da rede, para a formação de uma DAO e direcionar ali os votos da comunidade para ver em que caminhos o projeto seguirá. Isso é o caminho da descentralização. Então, na minha opinião, ponto para Arbitrum. Um ponto importante aqui é que serão elegíveis esses usuários em relação a critérios de interação com a rede. Então, já posso adiantar que, por exemplo, TVL foi um ponto que eles vão levar em consideração, mas não é qualquer tipo de TVL, que você participa ali na rede que vai contar. Para projetos de jogos ou projetos sociais, TVL não é uma métrica que eles usam. E isso me leva à ideia de que o TVL voltado para DeFi será uma das métricas, não é a única métrica. Eles falam aqui, TVL, ou a quantidade de dinheiro gastado em um projeto específico, é apenas uma métrica que a equipe usou, mas Goldfeder insistiu que a elegibilidade foi muito ampla para incluir tantos projetos quanto possível. Então, se você usa ali, por exemplo, a GMX, faz staking de GMX na rede da Arbitrum, muito possivelmente você vai receber aí uma quantidade, não sei se grande ou pequena, mas de tokens ARB, e que, dependendo ali das suas ações, pode ser um cascalho gratuito. A gente não sabe como é que o mercado vai se comportar. Mas fica aí a notícia de atualização da rede Arbitrum, que no final das contas eu acho que é algo positivo, porque tudo que é voltado para descentralização, para mim, é ponto positivo. Bom, família, eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, solta também um comentário sobre os seus pensamentos em relação a isso. Eu sempre gosto de responder às pessoas, principalmente os educados. Então, família, fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima. Fui!